gente está num país em que o futebol feminino, entre outras práticas, né, esportivas, foram proibidas para as mulheres por quase 40 anos, e isso é muito recente. Então, a gente está numa sociedade que ainda não enxerga a prática esportiva das mulheres como algo normal, como algo comum. O Brasil tem esse potencial de quando você mexe no futebol, você mexe na sociedade como um todo. Então, eu acredito muito que a ferramenta futebol, ela tem esse poder de fazer com que as meninas e mulheres se tornem protagonistas para vencer toda essa desigualdade de gênero que a gente tem dentro do esporte, fora do esporte. E a gente, então, sempre, óbvio, teve essa vontade de estar num espaço que fosse feito pra gente, que tivesse a estrutura que a gente precisa, que a gente se sentisse segura ali dentro, segura fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, para realmente chegar lá e falar, opa, aqui é o meu lugar. O futebol moderno nasceu na Inglaterra no final do século XIX. As mulheres e os homens jogavam, mas desde a origem eram eles, os meninos, que dominavam as partidas, e ponto. Passados mais de 170 anos, eles continuam no centro do esporte, mas o debate sobre a igualdade de gênero ganhou força. Milhares de mulheres ao redor do mundo se manifestam pela inclusão irrestrita e contra todos os preconceitos. Elas são protagonistas na transformação do futebol em arma, ou melhor, ferramenta poderosa de igualdade. Nossa conversa é justamente com uma brasileira que está ajudando a escrever a nova história do esporte no Brasil, Júlia Vergueiro. A Júlia é uma das principais ativistas do fomento e da prática do futebol feminino por aqui. O esporte faz parte da vida dela desde sempre. Dá para falar que ela praticamente nasceu com a bola no pé. Assistia a todos os tipos de esporte na TV, praticava tênis, handebol, ginástica, natação e vôlei, e jogava futebol com os irmãos e os primos. É frequentadora assídua de estádios desde menina. Felizmente parou agora, como o mundo inteiro, em função da pandemia. Se acostumou desde cedo a ser a única mulher num meio talhado de machos, quando o assunto era futebol. Ela é sócia, presidente e gestora do Pelado Real, uma plataforma criada por e para mulheres e meninas apaixonadas pelo esporte, e para treinadores e familiares que apoiam a prática. No Pelado, ela lidera uma equipe de treinadoras, coordenadora técnica, faz gestão institucional de inclusão de mulheres no futebol e supervisiona a prática esportiva. Em 2021, ela vai inaugurar uma arena multiesportiva chamada Nossa Arena, da qual é sócia fundadora. Vai ser a primeira dedicada ao público feminino na cidade de São Paulo. Júlia, bem-vinda. É um prazer ter você aqui hoje. A gente vai começar nosso papo de hoje com uma frase do Nelson Mandela, que era apaixonado por boxe, por rugby, futebol. Ele dizia que o esporte tem o poder de mudar o mundo. Qual que é o poder do futebol, especificamente, na vida das mulheres e das meninas? E você acredita que o futebol é uma ferramenta de transformação da sociedade em um lugar mais justo e igualitário para as mulheres? Sem dúvida, Fê, esse foi o principal motivo pelo qual eu decidi trabalhar com futebol feminino, trazer isso para a minha vida, trazer isso como dever de vida. Porque eu enxerguei o quanto o futebol transformou a minha vida como pessoa, como profissional. Como você falou, eu nasci nesse universo e eu sempre digo que eu tive o privilégio de já viver o mundo do futebol desde pequena, dentro de casa, no meu espaço seguro, que me permitiu, na hora que eu fui para o mundo, encontrar outras pessoas, homens, trabalhos, já estar inserida nesse universo. Isso facilitou muita coisa para mim, isso abriu muitas portas, isso me permitiu muitas conversas. Então é isso que eu tenho como propósito para as outras meninas e mulheres, que elas minimamente tenham a oportunidade de viver esse universo do futebol, para que elas se desenvolvam, para que elas também tenham essas portas abertas, principalmente aqui no Brasil, que futebol é tudo. Futebol faz muito parte da nossa cultura, dita o nosso dia a dia, faz parte das conversas de bar, de almoço de família, de cafezinho de trabalho. Então, quem está excluída dessa conversa está excluída de muitas outras participações sociais. Então, se a gente consegue trazer as meninas e mulheres para esse mundo, a gente está incluindo elas em algo muito maior do que só prática esportiva, do que só chutar uma bola. E que tipo de preconceito que elas sofrem hoje, Júlia? Nessa prática aí, o que você viu durante a sua experiência pessoal e o que você vê na sua experiência profissional hoje?
Bom, acho que tem um pouco de tudo. Quando a gente olha para o universo infantil, o preconceito vem muito ainda dos pais e das mães, no sentido de achar que esse é um esporte que vai deixar elas mais masculinas, que elas vão se machucar, que elas vão ficar com um roxo na perna, e realmente vão, mas faz parte, né, até de ser criança. E tem muito preconceito, às vezes, de amigos e amigas que entendem que ela está fazendo uma coisa que ela não deveria fazer, que não é feminina, que não é onde ela deveria pertencer. A gente já escutou casos no Pelado de mães vindo falar para mim, Júlia, ainda bem que você criou esse espaço, porque a minha filha na escola, ela não pode ir no banheiro, que os meninos e as meninas já começam a falar, você devia estar ali na fila dos meninos, você não joga bola, então você é menino. E esse tipo de coisa para uma criança é super difícil de lidar, né? As adultas já estão mais que calejadas, a gente sabe como se virar e como responder. Mas para a criança isso cria, né, uma dificuldade de, poxa, então será que eu realmente deveria parar de jogar bola? Será que eu deveria estar num outro universo? Enfim. E as adultas sofrem muito preconceito por, de novo, não ser visto como uma coisa feminina, não ser visto como algo que faz sentido, por exemplo, na sua vida profissional. Por que, né, que o seu hobby é jogar futebol e não ir para academia e não correr, enfim. Então, e ainda tem o preconceito em relação à questão de opção sexual, então de achar que só porque você é mulher você é lésbica, então você também é julgada por isso, como se isso fosse um problema. Então isso acaba afastando muita gente também da prática esportiva. E você comentou que os pais, e que começa em casa, né, com os pais. Então, o que que a gente, cidadãos, cidadãs, pais e mães, os educadores, podemos fazer para diminuir essas barreiras que as mulheres e as meninas enfrentam hoje? Acho que a primeira coisa que precisa acontecer, assim como um todo, nesse universo de pais e mães, é as famílias começarem a entender que esporte não é só alto rendimento. Você não vai colocar sua filha para jogar futebol só para ela virar a Marta. Essa consciência é importante, porque senão a gente começa a restringir só para as pessoas que jogam bola muito bem, né, desde pequenas. E aí é quando você compara com os meninos. Então, se a menina joga muito bem, ok ela jogar, porque ela parece um menino, porque ela é quase um menino. E aí tudo bem. Agora, se ela não joga bem, se ela não tem habilidade ainda, até porque, né, demora um tempo para você desenvolver, os pais acham que não é para ela, que ela não gosta o suficiente, então que não vale a pena investir nisso. Mas a gente sabe que a prática esportiva é muito maior do que alto rendimento, o lazer, a recreação são super importantes para a formação de qualquer pessoa, seja por uma questão de pertencimento, seja por tudo que você aprende em termos de resiliência, de cuidar do seu corpo, além dos benefícios de saúde física, mental, existem dados que falam que reduz osteoporose, reduz TPM, reduz um monte de possibilidades de doenças só porque você praticou esporte desde cedo. Então, acho que o recado para as famílias entendam que essa prática esportiva ela é mais uma atividade de desenvolvimento para sua filha e que isso vai ser importante para qualquer coisa que ela venha fazer no futuro. E você comentou sobre a Marta, né? Em 2006, a Marta, nossa rainha, recebeu seu primeiro troféu como melhor jogadora do mundo. Depois ela arrematou mais 5, superou Cristiano Ronaldo, Messi, uma unanimidade. Ela foi criada pela avó, Marta Vieira da Silva, a atleta, foi criada pela avó e pela mãe. Ela não tinha um referencial masculino. E mesmo assim, ela jogava pelada desde pequenininha e irritava os meninos, né? Que ficavam irados. O que essa menina está fazendo aqui? Fora do ambiente familiar, que você comentou agora, por que tem tanta gente que acha que futebol ainda é espaço para homem, treinador, jogador, mídia, jornalista, cartola? Por que os meninos, dentro desse universo todo, você falou um pouco sobre isso, ainda excluem os homens quando estão jogando, ainda excluem as mulheres? É muito o que eu falei sobre cultura, né, Fê? A gente tá num país em que o futebol feminino, entre outras práticas, né, esportivas, foram proibidas para as mulheres por quase 40 anos, e isso é muito recente.
Então, a gente está numa sociedade que ainda não enxerga a prática esportiva das mulheres como algo normal, como algo comum. Nessa proibição falava-se sobre, né, a prática esportiva não ser condizente com o corpo feminino, como se o nosso papel aqui fosse simplesmente reproduzir e cuidar de filhos. E aí você sair da sua casa para jogar uma bola, para sentar ali com as suas amigas, tomar uma cerveja depois de jogar uma bola, não é ali que você deveria estar. Então ainda existe muito preconceito nesse sentido de achar que não é o nosso espaço. E os meninos, obviamente, replicam isso, né? Ouvem isso dentro de casa. Você falou da referência que a Marta ela é uma das pouquíssimas ainda referências que a gente tem e muito recente. Se for pensar, a geração antes da minha mãe não tinha referência, não via mulheres jogando bola na TV, não via mulheres jogando bola na quadra, na esquina de casa. Então, quando você não enxerga essa realidade fora, não tem como você se colocar dentro de uma coisa que não existe. Né, que é o que a gente fala tanto da importância da representatividade. E, inclusive, no Pelado a gente faz muita questão de ter treinadoras mulheres por causa disso. A gente sabe que ali dentro de campo, ter uma liderança feminina, além de ser importante para passar para os pais que existe isso, né, é possível termos mulheres que entendem tanto de futebol a ponto de ensinar, quanto para as meninas que estão dentro de campo terem essa referência e saberem que assim como ela quer ser jogadora de futebol, como ela quer jogar, existe uma treinadora que também já passou por isso e que entende e que vai conseguir ajudar ela a chegar aonde ela quer que ela queira chegar, né? E você tá com as mulheres, com as meninas o tempo inteiro no campo. Em que aspectos as mulheres jogam futebol ou desempenham diferente dos homens? Quais são, se você puder falar de características técnicas também de um jogo, o que você vê nesse jogo que se diferencia? Tem algumas coisas diferentes, assim, quando a gente fala de aprendizado, acho que a primeira coisa, principalmente para treinadores que estão trabalhando com meninas desde cedo, é entender, principalmente ainda hoje, né, que o estímulo das meninas começa mais tarde. Então, não tem como você achar que uma menina de 6, 7 anos já vai ter a mesma coordenação motora e a mesma noção de espaço e de toque na bola do que um menino que ali com 2 anos começou a andar, já ganhou uma bola, já está chutando, já está correndo, já é incentivado a essa prática motora. Então, acho que desde o começo a gente precisa entender que existe esse atraso. Então você não pode querer exigir a mesma coisa de uma menina mais nova do que você exigiria de um menino. Uma outra coisa que tem física, que é importante a gente entender, e aí mais nas adolescentes e mulheres, é puberdade, né? As meninas quando menstruam, tem uma diferença no corpo de performance muito alta, uma mudança, né? E elas mesmas às vezes não entendem. A gente já teve caso de mãe de vir me falar que a filha estava começando a ficar desmotivada porque estava sentindo que não estava performando igual. Tipo, nossa, eu não corro mais como eu corria, eu não chuto mais tão forte quanto eu chutava, eu era a melhor do time, agora eu não sou mais a melhor do time. Porque tem aquela fase, né, de que uma menstruou primeiro, a outra menstruou depois, e aí a que não menstruou ainda tá voando, a que já menstruou tá se sentindo pesada e tudo mais. Então também é super importante entender esse momento e ensinar as meninas que isso faz parte, para que elas também comecem a usar esse lado de desenvolvimento corporal a favor, e não como um problema. E acho que no jogo em si, a gente percebe hoje em dia assistindo, né, Copa do Mundo, jogos mais de alta performance, que o jogo feminino é um jogo muito mais técnico, ele é um jogo muito mais de toques próximos, né, de passes próximos, e não tanto de correria, de drible individual. Ele é um jogo muito mais coletivo, e o que eu acho que é super benéfico para o futebol, né, para a gente enxergar outras formas de jogar. Falam muito que o futebol feminino é parecido com o masculino da década de 70, né, onde a gente também não tinha jogadores com a velocidade, com o nível técnico e físico que a gente tem hoje. Então, é um outro estilo de jogo, mas também é bem interessante de assistir, porque ele é muito mais o que você aprende mesmo, né, vamos dizer, em sala de aula, do que só o que um jogador resolve ali fazer na hora e testar 1 contra 1.
E vamos falar um pouquinho de história aqui. O futebol feminino é praticado no Brasil há mais de 100 anos, segundo os registros, mas as mulheres foram proibidas de jogar durante quase meio século. Em 41, as partidas femininas foram proibidas por um decreto-lei do governo de Getúlio Vargas, durante o que foi chamado de Estado Novo, um regime inspirado no fascismo e precursor da ditadura. Qualquer semelhança é mera coincidência. Para representantes daquele governo, a prática do esporte era incompatível com a natureza feminina. Você comentou um pouco sobre isso agora, né? Com esse viés na forma de enxergar. As mulheres eram obrigadas a bater bola na clandestinidade. Só em 79, o futebol feminino foi aprovado por lei. A seleção brasileira feminina jogou pela primeira vez em 86 em um amistoso com os Estados Unidos. Como que é treinar e fomentar futebol feminino no Brasil, né? Por que tem tão pouca mulher treinadora ainda aqui? É bastante desafiador, Fê, mas acho que é o desafio que eu escolhi exatamente por saber que o Brasil tem esse potencial de quando você mexe no futebol, você mexe na sociedade como um todo. Então, eu acredito muito que a ferramenta futebol, ela tem esse poder de fazer com que as meninas e mulheres se tornem protagonistas para vencer toda essa desigualdade de gênero que a gente tem dentro do esporte, fora do esporte, porque ali elas têm o espaço de se conhecer, de se tornarem fortes, de falarem, se eu conseguir esse espaço aqui, eu consigo qualquer outro espaço. Então, eu acho realmente muito importante que trabalhar o futebol feminino no Brasil, acho que é um dos países que mais precisa desse desenvolvimento. E por que a gente tem poucas treinadoras mulheres? De novo, por uma questão histórica, né? Então, como eu falei, a gente por muito tempo não teve essa representatividade, né? A gente não conseguia ir numa escolinha de futebol e ter uma treinadora para a gente olhar e falar, poxa, isso também é possível para mim. Eu mesma, quando pequena, só fui ter treinadora mulher na faculdade, mas desde pequena quem me ensinava, meu pai, meus tios, meus primos, porque treinador não é só quem está ali né? Claro que existe o cargo de treinador, mas a referência de quem te ensina a jogar, para a minha geração, ainda eram os homens. Então vai demorar um tempo ainda para essa referência começar a ser majoritariamente feminina para as meninas das próximas gerações. Mas é bem importante, a gente já tem hoje nomes, né, de mulheres, tanto no Brasil quanto fora, fazendo carreiras importantes e ganhando títulos com equipes femininas, mas a gente precisa fomentar isso no dia a dia, no amador, nos clubes sociais, porque senão a gente não vai ter essa referência, e aí não tem a referência da figura treinadora como algo a ser almejado como profissão, e nem da figura treinadora como existe uma mulher que entende de futebol para me ensinar futebol, né? Eu estou escutando isso de uma outra mulher. Isso faz uma mudança gigante na nossa cabeça. Não é mais só um assunto dominado pelos homens e, portanto, só eles podem ensinar. Então, é bem importante isso para a consciência das meninas e para a comunidade como um todo, né? Um pai que vê que a sua filha está aprendendo futebol com uma mulher passa a enxergar diferente essa relação de mulheres e esporte em qualquer âmbito, assim. E o que mudou em 2019 em função do novo regulamento da CBF, que exigiu que os clubes da Série A do Brasileirão tivessem equipes femininas? Muita coisa. Mudou? Muita coisa. Eu acho que casou também com o momento de Copa do Mundo, né, feminina, que a gente teve em 2019, que foi que teve a maior, né, repercussão, visibilidade no mundo inteiro, aqui no Brasil, como nunca, uma vez que a gente teve transmissão em TV aberta, e essa regulamentação da CBF, da Conmebol, fez com que os clubes tivessem que criar as suas equipes femininas. E aí você tem toda uma cadeia de meninas que há anos está tentando achar um espaço para jogar, que geralmente só tinha um ou outro clube para treinar na base, para almejar o profissional, começando a ter um leque gigantesco de opções. Então, hoje a menina pode, não vou dizer que ela pode escolher, porque ela tem que passar por uma peneira, mas ela pode minimamente tentar entrar numa variedade aqui em São Paulo, pelo menos de 15 clubes,
né? Então, isso faz com que o fomento seja muito maior. Os pais e mães passam a entender que aquilo não é mais uma grande exceção, do tipo, minha filha não é o patinho feio que só ela quer jogar e eu tenho que levar ela lá do outro lado da cidade porque só tem um clube. Não, agora tem um clube do lado da minha casa e a amiguinha dela da escola também tá jogando lá. E aí eu ligo a televisão e eu vejo outras mulheres jogando. Então, o que eu reforço muito, assim, da importância tanto dessa regra quanto de passar jogos na TV e a visibilidade que a Copa teve, é que a gente começa a construir uma cultura que normaliza o que já deveria ser normal, né? Que naturaliza o que já deveria ser natural, que é sim, mulheres praticam futebol, mulheres jogam como recreação, como performance, e os pais, que acho que são sempre as figuras mais importantes, podem sentir orgulho disso, né? Então, em vez de você sentir vergonha de, poxa, só minha filha quer fazer esse negócio diferente, só ela. Depois a minha irmã, o meu tio ficam achando esquisito nas conversas de família, e eu nunca posso comentar sobre esse assunto, porque todo mundo fica olhando esquisito. E hoje não. Hoje é muito legal você assistir a Marta na TV, a Cristiane na TV, e falar, nossa, minha filha também, minha filha adora a Cristiane. Inclusive, outro dia a gente foi num evento e a gente encontrou a Cristiane, e a Cristiane deu uma bola de presente para ela. Sabe esse tipo de coisa que no imaginário da criança é super mágico e importante, que no universo dos meninos é a coisa mais comum do mundo. Você conversa com um menino aqui no Brasil, ele só fala de futebol, a vida dele é isso, os amigos dele são isso, a convivência social dele é isso, começando a existir também para as meninas. Então, eu acho que é super importante a gente criar essa cultura de naturalizar a prática esportiva por meninas aqui no Brasil. E por falar em meninas poderosas, eu quero falar um pouquinho sobre você agora. Vida de boleira é dura. A gente sabe disso, você reforçou. Você se formou em Relações Internacionais, trabalhou em um banco. E nessa fase da sua vida, você colocou o futebol numa caixinha de hobby. Mas a paixão por transformar a realidade do futebol para as mulheres foi maior. Você pediu demissão, foi atrás da sua missão, que é uma raridade, né? Principalmente num país como o nosso. Você praticamente hackeou o sistema. Adoro essa frase, hackeou o sistema. Para mim, você é uma hacker maravilhosa. De onde você tirou coragem para trocar um salário de firma boa? Aposto que só vou falar assim, firma boa, minha filha. Pela incerteza do futebol. Esse futebol que você desenhou aqui pra gente, né? E conta um pouquinho pra gente como que, dentro de toda essa história, nasceu o Pelado. Vamos lá, realmente, eu acho que são dois desafios aí que eu escolhi. Hoje é fácil de falar, né? Na época, eu realmente não sei o que me deu na cabeça, mas eu escolhi um desafio duplo, que é empreender no Brasil, que já é um país super difícil para quem quer ter um negócio próprio, e com o futebol feminino. E lá em 2013, onde esse assunto ainda não era tão falado, não tinha tanta visibilidade, então a gente estava realmente desbravando esse universo para que hoje, felizmente, o Pelado pudesse se tornar referência, agora que o assunto está mais na moda, vamos assim dizer. Eu acho que a coragem, Fê, veio muito do que eu sempre falo do porquê que eu tô no Pelado Real, porquê que essa é a minha missão de vida, que é entender que eu tive muitos privilégios na minha vida, né? Eu nasci numa família muito boa, eu tive uma educação muito boa, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio nos Estados Unidos, eu pratiquei esporte desde pequena e nunca tive ninguém me barrando de fazer o que eu queria. Você falou aí no meu currículo, eu passei por muitos esportes mesmo. Então eu sempre senti que dentro desse universo da prática esportiva, eu era uma das poucas meninas que gostavam, que entendiam de futebol, que tinham a capacidade de sentar numa mesa com outros homens e falar de igual para igual, e que se não fosse eu puxando essa oportunidade para outras mulheres, quem seria? Né? Porque assim, pode ter muita gente que tem essa vontade, que tem essa capacidade, mas que não tem a oportunidade de simplesmente largar a firma boa, como você falou, e sair empreendendo. E eu tive essa oportunidade, porque, de novo, uma família estruturada,
Porque largar o seu emprego para empreender também tem muito, acho que principalmente, né, um lado financeiro, um lado de estabilidade, de segurança, que eu tive o privilégio de poder abrir mão naquele momento. Então, eu sempre coloquei para mim que esse era um dever de vida, não só pelo propósito, que eu realmente quero que outras meninas e mulheres tenham, essa vivência que eu tive, minimamente conhecer o esporte para saber se é uma coisa que ela quer ou não para a vida dela, porque hoje nem essa escolha muitas meninas e mulheres têm, mas também por essa responsabilidade de ter tido um histórico que me permitiu fazer isso que eu faço hoje. Então, era quase um dever, assim, você foi escolhida, te deram todas as ferramentas, agora vai lá e faz. Se você não fizer, depois não dá para cobrar que ninguém fez, né? Então, acho que foi um pouco isso que me deu essa coragem aí. Puxou a bola para sua área, né? E fala pra gente da nossa arena, né? Que é o teu projeto novo aí. Conta pra gente o que é, como ela nasceu. Sim. Bom, a nossa arena, claro, está muito conectada com a história do Pelado Real. A gente nasceu em 2011 e há quase 10 anos que a gente consegue construir um clube de futebol sem ter uma estrutura própria, sem ter uma estrutura adequada. Então, o Pelado, ele aluga espaços em São Paulo, completamente dominados por homens. No começo era até engraçado, assim, as TVs vinham fazer reportagem com a gente e elas ficavam mostrando mais os caras na grade do campo do lado, olhando a gente jogar, do que o nosso jogo mesmo. E aí entrevistar os caras, era uma coisa assim, sinceramente bizarra, perguntando, ai, tá vendo? O que você acha que agora tem mulheres jogando aqui do seu lado? Você acha que o ambiente ficou mais bonito, ficou mais agradável? E os caras, não, elas batem um bolão e tal. Era um absurdo. A gente tão feliz que ia ter uma reportagem sobre o nosso projeto e saía isso. Mas, né, acho que era um momento, era uma construção, era um passo que precisava ser dado. E foi porque a gente insistiu de estar nesses espaços, mesmo tendo um monte de cara falando groselha, mesmo não tendo um vestiário decente. Era assim, um vestiário masculino de 20 metros quadrados e um banheiro de 2 metros quadrados para as meninas, literalmente. Então, uma saía, a outra entrava para poder se trocar. Mas foi porque a gente conseguiu conquistar esses espaços que essas reportagens, que esse universo começou a enxergar a gente de outra maneira, começou a enxergar a gente como também parte daquilo. Então foi acontecendo uma evolução, teve quadra que a gente jogava que construiu o vestiário feminino, hoje já tem quadra que me liga e fala, nossa, mas eu queria muito ter o público feminino aqui, você não quer trazer suas turmas para cá? Quando que isso ia acontecer, né? Antes eu tinha que brigar para conseguir o melhor horário que já estava ocupado por homens há 150 anos que eles jogavam lá. É bem assim, eu quero esse horário. Não, mas tem um grupo de senhores que joga aqui desde que a gente fundou a quadra, então a gente não pode tirar eles de jeito nenhum. Como armário de vestiário, né? Armário de vestiário é assim, né? Nunca tem. Sempre estou ocupado há 20 mil anos. Exato, parece que já tem até o nome do cara assinado na grama ali. Se você pisar ali, meu Deus do céu. Mas aí a gente, então, sempre, óbvio, teve essa vontade de estar num espaço que fosse feito pra gente, que tivesse a estrutura que a gente precisa, que a gente se sentisse segura ali dentro, segura fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, para realmente chegar lá e falar, opa, aqui é o meu lugar. Porque uma coisa é você chegar num lugar que as pessoas falam pra você, não, vem pro Pelado, aqui é o seu lugar, você vai se sentir em casa. E outra coisa é você chegar lá e só ter mulheres, né? Você entra e tem na parede, em vez de ser um grafite do Neymar, é um grafite da Marta. E você vai no banheiro, tem espelho, tem papel higiênico, tem absorvente, né? Que são coisas básicas quando você fala de estrutura esportiva para meninas e mulheres. Então a nossa arena sempre foi um sonho. Eu posso dizer que talvez até uma fantasia lá atrás, porque parecia algo completamente impossível, que conforme as coisas foram caminhando, foi se tornando mais sonho, né? Porque a gente começou a ver que as pessoas estavam enxergando o futebol feminino como um potencial também de negócio. E aí, durante a pandemia, o que é mais maluco, né? Que a gente estava numa fase super difícil, no auge da pandemia, a gente encontrou esse terreno
e conseguiu fechar um contrato para poder construir a nossa arena, que muito mais do que o centro de treinamento do Pelado Real, que algumas pessoas podem achar que vai ser, na verdade é a casa do esporte feminino em São Paulo. A nossa arena vai ter campo de futebol, vai ter quadras de futebol society, vai ter quadras de areia, vai ter um vestiário decente, vai ter um banheiro decente, vai ter uma lanchonete vendendo as comidas que a gente entende que tem que vender, que a gente quer consumir depois que a gente joga bola, e não só batata frita e cerveja, apesar de também ser muito gostoso. Então, a nossa proposta é isso, é conseguir reunir as mulheres que querem praticar ou que já praticam esporte num mesmo espaço, para a gente poder criar essa comunidade, para a gente poder mostrar a força que o esporte feminino tem, e que a gente juntas vai conseguir fazer isso de uma forma muito mais interessante e muito mais produtiva para todo mundo. Muito bom. Uma revolução, né? Uma revolução. E por falar em batalha e revolução, em 2019, a capitã do time invicto de futebol feminino dos Estados Unidos, a Megan Rapinoe, a jogadora Alex Morgan e outras várias jogadoras do time norte-americano lideraram uma batalha histórica contra sexismo e discriminação no futebol. Em março de 2019, as 28 jogadoras processaram a Federação de Futebol norte-americana por discriminação institucionalizada de gênero, acirrada pela diferença salarial em relação aos colegas do sexo masculino. E, além disso, a demanda delas englobou a discriminação na forma como os atletas treinam, o tipo de tratamento que elas recebem nos campos, os atendimentos médicos, os vestiários, como você mencionou, as viagens essas que têm comprovadamente um orçamento muito inferior à do time masculino. Rapinoe adora os holofotes, ela se diverte nas suas falas públicas e ela faz uso desses superpoderes dela, que vão muito além de chutar a bola, para articular mudanças necessárias nos salários das jogadoras, né? Acho que uma batalha, quando você olha a tua batalha aqui, a gente vê as outras batalhas que estão rolando em paralelo ao redor do mundo. Durante as aparições públicas dela, que inspiram mulheres e meninas ao redor do mundo, que é aquilo que você falou de você ter um referencial, né? Ela repetiu várias vezes, a gente não é inferior por ser menina ou superior por ser menino. E as mulheres têm o direito de fazer e ser o que elas quiserem e têm o direito de ser remunerada de forma justa por isso. E no Brasil, como que anda a remuneração das boleiras? Está mudando? Já mudou? Precisa mudar mais? Com certeza precisa mudar mais, mas está mudando, já mudou. É curioso você falar desse caso da seleção americana, porque nos Estados Unidos isso já é muito comum, né? Essa luta já aconteceu em outras modalidades e elas já conquistaram muita coisa por entender exatamente isso que a Rapinoe falou, que nós merecemos ter a mesma remuneração porque a gente está fazendo o mesmo esforço, né? É a mesma carga de trabalho, então por que ganhar diferente, né? E acho que, se não me engano, foi a seleção de hóquei feminina que também conseguiu. Na verdade, elas não chegaram a processar, mas fizeram um boicote à federação e conseguiram movimentar, na verdade, a comunidade inteira do hóquei feminino nos Estados Unidos para que não houvesse uma reposição, né? Porque podia acontecer isso. A gente vai boicotar, a federação vai simplesmente convocar outras meninas e a gente vai ficar de fora. E não, elas pegaram o telefone, ligaram para todas as jogadoras que elas conheciam e falaram, isso aqui é importante para a nossa modalidade, e não para nós individualmente. E conseguiram realmente tudo o que elas estavam exigindo. E aqui no Brasil, eu lembro de quando eu escutei essa história, faz uns 3 anos mais ou menos, eu sempre entendi que esse era um dos desafios que a gente tinha, porque a gente ainda tem uma comunidade do futebol feminino que ela é tão dispersa, né? Porque, como eu falei, acontece em lugares diferentes e não tem um lugar que reúna essa comunidade, que era muito difícil pensar nesse tipo de boicote, porque ia acontecer exatamente isso. Se alguma jogadora, isso chegou a acontecer, né? Falasse, olha, não vou mais jogar pela seleção porque eu não concordo com isso aqui, o que a confederação ia fazer era simplesmente falar, tá bom, não preciso de você, eu convoco outra atleta.
Então, os últimos anos foram muito importantes nesse sentido de coesão, e quando você tem referências como a seleção norte-americana, entre outras, fica mais fácil de você trazer isso para dentro do seu país e falar, olha, tem gente fazendo lá fora, se a gente se unir, a gente também consegue fazer isso aqui. Então, eu acho que teve uma grande mudança na postura das atletas mulheres em relação a cobrar, em relação a entender que isso é maior do que a carreira dela, o que é super difícil de julgar, né? Porque pensa, você passa a vida inteira lutando para conseguir o seu espaço, para conseguir uma vaga na seleção, e quando você chega lá, tá nesse momento que não, agora a gente tem que boicotar, não, você não vai jogar, você tem que boicotar a confederação. E aí você se pega nesse momento de, poxa, mas minha família me ajudou a chegar aqui, eu lutei para chegar aqui, agora eu vou boicotar e vai entrar outra no meu lugar. Então era sempre muito difícil de cobrar isso também das atletas, mas uma vez que o coletivo percebeu que isso era necessário, essa cobrança começou a ser muito mais real, muito mais eficaz e se traduziu em realidade. Então hoje a gente tem clubes de grande porte, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, Corinthians, Santos, Palmeiras, São Paulo, com contratos, com carteira assinada, então elas estão realmente sendo reconhecidas como profissionais, né, e não como amadoras, que era o que acontecia há poucos anos atrás. E a Confederação Brasileira também já fez mudanças em termos de remuneração de diária, quando elas estão lá concentradas para treinamento, viagens, estrutura pensando em jogos. Então uma coisa que sempre fez muita falta era o calendário da seleção feminina. A gente há 3 anos fazia 3, 4 amistosos por ano, enquanto que a seleção masculina fazia 10, 15. Então muita coisa mudou, acho que a gente ainda tem bastante para caminhar, lógico, mas eu acho que essa mudança de postura das atletas foi essencial para que as confederações começassem a se mexer e fazer o que elas têm que fazer, que é apoiar o esporte, independente se são mulheres ou homens. Boa. E a gente vê uma movimentação em vários segmentos também, né, que vão além do esporte, que acabam fortalecendo, né? Você vê tantos casos aí, eu acho que no Brasil, no exterior, sobre casos que estão vindo à tona de formas de discriminação, abuso que antes ficavam debaixo do tapete, né? Então acho que é um momento bom que acaba ajudando a levantar o esporte, né? Também o futebol. E a gente está quase chegando no fim da entrevista. Antes da gente terminar, eu queria que você, como a gente tem gente do Brasil inteiro assistindo, eu queria que você mandasse uma mensagem para as meninas e para as mulheres que querem jogar futebol profissional ou por hobby. O que você fala para elas? Bom, acho que a minha mensagem é muito tomar como referência outras meninas e mulheres que estão ao seu redor, porque a gente tem essa mania, vamos assim dizer, de sempre achar que o que as outras estão fazendo é muito incrível. E lembrar que se elas estão fazendo aquela coisa muito incrível, você também pode fazer, né? A gente tem essa capacidade e cada vez mais essas referências estão nos mostrando, provando que a gente tem essa capacidade. Então, se você quer jogar bola, seja para ser uma profissional, seja para fazer uma faculdade nos Estados Unidos com uma bolsa, seja simplesmente para se divertir, poder desestressar, simplesmente vá lá e faça. Não tem nada que possa te impedir de ser o que você quer ser, de fazer o que você quer fazer, e pode ter certeza que você vai ser recompensada com as amigas que você vai fazer, com as pessoas que vão ter você como essa referência que você hoje vê em outras mulheres, e com tudo que você vai desenvolver para a sua vida pessoal e profissional. Então, simplesmente vai, pega a bola e sai chutando, que vai te fazer um bem danado. Júlia, parabéns pela revolução que você está liderando no futebol, nos esportes, e obrigada pela conversa de hoje. Obrigada a você, Fê. Esses espaços são super importantes para a gente. Esse tipo de mensagem a gente passa no dia a dia para uma menina, para uma mulher que está do nosso lado. Mas quando a gente tem um espaço como esse, a gente consegue atingir muito mais gente e consegue fazer com que essa transformação, que essa revolução realmente aconteça, né? Porque aos pouquinhos a gente vai mudando esse mundo e construindo uma sociedade mais justa, mais próspera, que é o que todo mundo merece. Tá ótimo. Até a próxima.
Beijo!